bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Olá, estamos aqui para gravar o nosso terceiro videocast. Palmas, aê! Muito bem! Além desse videocast ser gravado em vídeo, claro, porque é um videocast, ele também é gravado no som, no Love the Problem, ou seja, você pode estar nos ouvindo apenas nesse momento, mas se procurar, acha a gente também no vídeo. E o tema é um tema muito bacana, importantíssimo, que é o tema de soft skill. Eu sou o Rodrigo Toledo, sou um dos fundadores da K21, sou trainer da K21, consultor pela Nowhere. Para botar uma característica minha diferente, acho que a cada vez eu vou fazer uma diferente, tá, Fê? Eu sou desses que fala muito, faço muita pergunta. Então, Fernanda, não me deixa falar demais aqui, viu? Se estão falando muito, você passa a bola mais para você aí, tá bom? Tá Fernanda, bom. Quem é você, Fernanda? Apresenta rapidinho aí pra galera. Muito bem, eu sou a Fernanda Magalhães, também sou consultora na Nowhere, instrutora aqui na K21 também. Estou aqui já na família K21 há um pouco mais de 5 anos. E para quem não me viu aí ainda, né, nos outros episódios que eu já tive também participando aí, contando um pouquinho de mim, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que vocês aproveitem muito esse assunto que a gente priorizou para conversar hoje. É um assunto, como o Toledo falou, né, de soft skills, que é um tema, assim, bastante atemporal. Então, esse foi um dos motivos aí também da gente ter escolhido algo tão relevante pra gente falar e discutir aí um pouquinho nesse bate-bola aqui entre nós três. Zé, vou tocar pra você se apresentar aqui também, pra quem tá chegando agora e ainda não te conhece. Muito bem, que alegria imensa estar aqui com todo mundo. Rodrigão, Fernanda, obrigado pelo convite por mais uma vez estar com vocês. Sempre bom conversar e ouvir todo mundo. Eu acho que quem tá vendo e nos ouvindo aqui também adora estar ouvindo vocês e compartilhar. E a K21 fazendo mais um videocast pra vocês. Eu sou o José JR, sou do Paraná. Eu não vou fazer aqui nem o Toledo, não trazer uma coisa nova não. Então, eu sou do Paraná, sou um consultor da Nowhere e um trainer da K21. E é um prazer imenso sempre estar compartilhando conteúdo com toda essa comunidade maravilhosa luso-brasileira, né? Que nos ouve em português aqui. Quem sabe a gente faz um videocast em inglês algum dia, ó. Aí já expande mais, né? Ficou a intimei aqui, né? Não, eu já vou começar puxando aqui uma primeira pergunta, posso? Para nosso assunto de soft skills, que é o seguinte. A gente estava pensando aí, para quem tá nos assistindo, nos ouvindo, numa pergunta, assim, né? Que seria um tema central para essa discussão aqui, né? Para essa conversa. A gente pensou assim, por que você precisa aprender sobre soft skills, né? Porque muito se fala sobre esse assunto. É o soft skills pra cá, soft skills pra lá, reskilling, upskilling. A gente escuta muito falar sobre sobre essas temáticas aí. Mas no final do dia, a gente pensou assim, legal, muito se fala isso, vamos voltar, né, sempre àquela nossa essência, né, ao propósito do porquê que tanto se fala sobre isso e por que a gente tem que se desenvolver nesse sentido, né? Por que a grande chave aí da questão tá no desenvolvimento de soft skills. Então a gente pensou nessa pergunta, mas pra gente começar a esquentar aqui e refletir um pouco sobre isso, eu queria jogar uma pergunta aqui pra gente. E aí, Toledo, pode ser pra você aí, a gente ouvir um pouquinho a sua voz. Por que vocês entendem que, de fato, o desenvolvimento de soft skills é a chave aí pro desenvolvimento não só dos profissionais, mas do desenvolvimento das organizações, né? Desenvolvimento, crescimento, evolução das organizações. Por que a chave disso está no desenvolvimento de soft skills, né? Tanto se fala sobre isso, então eu queria ouvir um pouco vocês aí sobre isso. O que vocês acham? Primeiro, acho que a gente aqui, né, falou que poderia ser tipo isso, a primeira pergunta, mas você formulou ela muito bem. Então já me entregou aqui de uma maneira que eu consigo fazer uma resposta, vou tentar, né, fazer uma resposta à altura da sua pergunta. Tá? Porque a primeira coisa que me vem na cabeça, claro, soft skill é um termo que veio para se contrapor a hard skill. Não vou aqui nem definir, porque são coisas que a gente já fala há muito tempo, né? Hard skill, coisas, né, que são realmente do trabalho, soft skills são coisas, né, voltadas para relacionamentos, a forma que a gente... Comportamento. Enfim, eu acho que tem um outro lugar que a gente usa esse termo hard e soft se contrapondo bastante, que é hardware e software. Eu lembro das primeiras vezes, né, eu estou na área de computação há 30 anos ou mais, que eu tive que explicar, sei lá, para minha avó, né, qual é a diferença de hardware para software.
E a explicação é que o hardware é só a máquina. E o software é a alma daquele computador. O hardware é o computador. E o software é a alma. Então, se a gente traz essa mesma interpretação para a gente, se a gente só leva em consideração o hard skill sem o soft skill, é como se a gente fosse uma máquina sem alma. Isso serve para o indivíduo e, como você muito bem colocou na sua pergunta, e serve para a organização. Uma organização que menospreza o soft skill das pessoas, ela vai ser uma organização, vista por fora, com uma organização robótica, sem uma alma. Então, é esse lado da importância. Então, veja, a importância de um corpo sem uma alma. O que é um corpo sem uma alma? Então, é por aí que eu gostaria de puxar. Legal. Foi a altura, Fernanda? Não, foi lindo. Eu fiquei arrepiada, gente. Eu tenho que dizer. Que mentira, que mentira. Que essa resposta me deixou arrepiada, porque eu gosto muito desse lugar que você trouxe aí de a alma da organização, né? A alma até do próprio indivíduo, no seu caminhar, né? No seu percurso aí de desenvolvimento profissional e tudo. Porque a alma, para mim, vai muito nesse lugar aí também de qual é a energia que a gente emprega naquilo dali, né? E aí, conforme você foi falando, eu fui conectando também. Sabe o que me veio muito à mente também? Uma frase que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o Zé conhece, do Alvin Toffler, que é um americano, futurista, muito conectado com inovação, já morreu há alguns anos, enfim, empresário também, e ele traz uma frase que eu até peguei a cola aqui pra gente, porque eu gosto muito, acho que ela é muito significativa quando a gente fala sobre soft skills, que ele fala o seguinte, que o analfabeto do século XXI, ele não é aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que isso está muito fortemente ligado com o desenvolvimento de soft skills. Vale dizer, né, pessoal, soft skills está falando de desenvolvimento praticamente de relações interpessoais, as nossas habilidades humanas, né? Acima de tudo, empatia, enfim, comunicação, criatividade. Então, quando o Alvin Toffler traz essa frase, eu acho que tem muito a ver com o desenvolvimento de soft skills, né, como eu estava dizendo, porque no final do dia, os hardwares, como você estava explicando, né, ou as soluções tecnológicas, hoje é a inteligência artificial, outro dia era o metaverso, e há um tempo atrás eram os computadores, era a internet vindo, e sabe-se lá o que vai vir pela frente, certo? Isso tudo é muito, quase que temporário, né, assim, vem as soluções tecnológicas, vem as mudanças, vem tudo que é hard skill, ou toda a parte técnica, das competências técnicas, né, e isso tudo é muito dinâmico. Tudo isso chega e sai, e muda, e entra outra coisa, certo? A gente está lidando com um dinamismo muito imprevisível, né, do que vai acontecer lá na frente. Então, o que nos resta? Desenvolver essas habilidades humanas que a máquina não é capaz de fazer, certo? Não ainda. Vem melhorando bastante, mas ainda tem esse tempero humano que, a meu ver, tem muito a ver com essas soft skills, né? Da gente desenvolver isso. Então, a nossa capacidade humana, que a nossa elasticidade de jogar fora o que não serve mais, né? O desaprender, o descongelar, pra gente poder absorver coisas novas e aí, ou seja, né? Você aprender coisas novas e, eventualmente, até você reaprender aquilo que você já sabe, né? Dar uma ressignificada. Eu acho que essas são grandes habilidades aí que vão nos ajudar, inclusive, a aprender cada vez mais, né? Trazer cada vez mais soft skills para o nosso dia a dia, né? Para lidar com esse dinamismo. Então, se as coisas estão mudando o tempo todo, só nos resta, né, desenvolver essa grande capacidade de aprender o tempo todo, né? Essa elasticidade. Então, você foi falando aí, foi me vindo aí essas frases e tal, esses pontos aí, e eu queria ver um pouco vocês, agora também. Como é que isso te toca aí? Como é que isso reverbera pra você? Você que é um trainer aí já também há muitos anos e tá o tempo todo tendo que repensar a sua forma de ensinar conteúdos pra você trazer também o tempo todo. Como é que isso ressoa aí pra você também? Pô, muito legal ter ouvido vocês dois falando aqui, né? Então, é um prazer estar ouvindo aqui em primeira mão, né? O próprio videocast, né? A gente tá participando dele. Mas eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, achei muito legal. Mas eu queria trazer, talvez, tangibilizar alguns pontos que eu acho que é necessário a gente tangibilizar para compreender. Então, acho que a história da alma eu amei. Então, acho que o soft skill, então se você tá ouvindo pela primeira vez esse termo, ou se você já ouviu em algum lugar, mas eu acho que na minha visão, assim, o soft skill é a habilidade interpessoal. Então, o que é? Emocional, social, que aí vai permitir a gente trabalhar como time, com outras pessoas, com trabalho em equipe, porque, querendo ou não, somos seres humanos e a gente é um ser coletivo. A gente vai estar
provavelmente a grande maioria das pessoas que estão vendo aqui a gente ouvindo, trabalham com outras pessoas, independente se é pouco tempo ou muito tempo, mas a gente sempre tá tendo relações interpessoais, né? Sai da gente com mais outras pessoas. Então, soft skill basicamente seria isso, né? Essas habilidades emocionais, sociais, interpessoais com outras pessoas. E as hard skills, que a gente, né, comentamos aqui, né, até o exemplo, é a habilidade mais técnica que a gente tem. Então, conhecimento de como fazer uma planilha, por exemplo, para fazer um gráfico para entregar para o nosso diretor. Então, a hard skill, essa é a grande diferença, até o comentário da Fernanda, de a inteligência artificial tá vindo ajudando a automatizar, né, na manufatura foram os robôs que automatizaram os conhecimentos de hard skill, né, soldar um veículo, por exemplo. Então, o hard skill, ele vem com essas habilidades técnicas específicas para a gente poder realizar e finalizar uma tarefa ou alguma coisa que a gente está fazendo, né? Então, acho que essas duas diferenças para a gente entender, o ponto que você trouxe, sabe, Fê? E o Toledo também. Dado isso, eu vejo que cada vez mais, independente qual é o tipo de personalidade que você tem, você precisa sim estar desenvolvendo essas habilidades de soft, conhecidas hoje como soft skills, para que você possa ter um relacionamento e conseguir trabalhar bem com outras pessoas. Por mais que tem pessoas que não consigam se relacionar, ter relacionamento interpessoal, então a gente pode colocar aqui, por exemplo, eu tenho vários amigos que ou eu conheço que são, ou tem filhos que são autistas, por exemplo. Então, meu melhor amigo tem um filho autista de nível bem alto. Então a gente compartilha muito isso. E como que ele vai entrar no mercado de trabalho? Porque ele não desenvolve, o autista severo, ele não consegue desenvolver, ou tem dificuldades em desenvolver essa habilidade interpessoal. Então, como é que ele se relaciona com o outro? Como é que ele vai trabalhar numa empresa? E hoje as empresas, as grandes techs, têm contratado pessoas assim, porque elas têm uma hard skill muito boa. Só que, querendo ou não, há um trabalho até dos especialistas que cuidam dessas crianças, né, todas as terapias que eles fazem, no desenvolvimento da soft skill. Ele tem que ampliar. Agora, se a gente está no mercado de trabalho, nós aqui, você que está vendo a gente, qual é o seu nível de soft skill? Você precisa aumentar cada vez mais, porque cada vez mais é crucial você ter isso, e acho que tem um dos pontos que a gente ia falar aqui, né? O porquê desenvolver e ter soft skill cada vez mais para a empresa. A gente vai falar aqui para tudo compartilhar com vocês também, e eu acho que esse é um dos grandes motivos. É como, assim, resumindo tudo, né? Depois dá para trazer mais detalhado, mas é como a gente trabalha bem em equipe. E aí, finalizando aqui, é o ponto que é da minha compartilhamento aqui desse momento, hoje o trabalho colaborativo, já mais do que comprovado, traz mais benefícios para uma companhia, traz mais resultado de negócio e mais criatividade, que aí tudo está conectado, né? Então, se eu tenho mais colaboração, mais criatividade, ou vários pontos de vista, trago mais inovação, eu trago mais resultado para a companhia. E aí, aqui também, finalizando, isso também se torna você uma pessoa mais valorosa para a empresa. Ter uma pessoa que tem soft skill, que lida bem com outros, mesmo nas discussões, na gestão de conflitos, né? Você, cada vez mais, é um profissional mais valoroso para qualquer companhia. Então, esse já fica o primeiro ponto aí do que a gente que precisa por que ter soft skills ou desenvolver as soft skills. E sabe o que eu tava pensando aqui? Que do meu dever de casa aqui também, quando a gente resolveu falar sobre esse tema, eu fui olhar alguns números também, né? Então, acho que é legal trazer aqui para discussão, né? A gente falar tanto sobre dados e tal. E aí, fui pegar alguns números tem um relatório super famoso, né? Do World Economic Forum. Vocês certamente já ouviram falar, não sei se quem tá nos assistindo ou nos ouvindo já ouviu falar também, mas tem um relatório super bacana que eles elaboram, se não me engano... Calma aí. É notícia. Eu vou botar os áudios. É notícia, né? Ai, meu Deus! Olha aí o plantão. Mas... Fernanda trazendo as notícias diretamente do Econômico Fórum. Diga lá, Fê. Fórum Econômico Mundial. Não, mas é muito interessante. Para quem ainda nunca leu aí, nunca acessou, pessoal, acho que super vale a pena ler esse relatório deles, né? Que é um relatório, como eu estava dizendo, acho que eles emitem anualmente, elaboram anualmente. É um relatório que chama o Futuro do Trabalho, é o Future of Jobs. Vamos botar o link. Depois aqui, certo? Boa. A gente bota o link aqui de referência. E aí, gente, eu fui olhar um relatório, fui ver um histórico, né? Lá desde antes da pandemia, enfim, do ano da pandemia ali, iniciando em 2020, o que eles estavam dizendo em 2020, né? Está em 2024, ou seja, já tem 4 anos. O que eles estavam dizendo? Em 2020, eles já destacavam que até 2025, ou seja, né? A gente está aí, quase batendo na porta. Até 2025, 50% dos colaboradores das empresas iriam precisar de algum nível de reskilling, ou seja, de adquirir, desenvolver novas habilidades.
por causa do desenvolvimento da tecnologia, né? Por causa dos sistemas de automação cada vez maior, né? Levando embora, vamos dizer assim, muito da parte técnica que a gente precisava executar. Então, se a partir do momento que a automação, a tecnologia, a própria inteligência artificial vai se tornando cada vez mais presente no nosso dia a dia, a gente precisa adquirir outros tipos de habilidades para conseguir lidar com esse ambiente. E aí, o que a gente vê agora? Aqui estamos nós em 2024, certo? Batendo na porta aí dessa previsão lá de 2020, experimentando intensamente essa relação humano-robô. Tentando entender como é que a gente vai tirar o melhor proveito disso ainda. É tudo muito novo, a gente ainda está experienciando isso bastante, entendendo o que vai acontecer. E aí, fui me deparar com uma nova edição desse relatório, mais recente, agora de 2023, ou seja, no ano passado. E lá eles ressaltavam que 44% das habilidades-chave dos profissionais iriam mudar nos próximos 5 anos, né? Ou seja, até 2027, 2028, a ideia é que 44% do que a gente faz dos nossos skills principal, né, dos skills mais chave dentro das organizações, tudo isso vai mudar. E aí você fala assim, legal, Fernanda, mas vai mudar pra quê? Eles estão falando que vai mudar, que a gente vai precisar adquirir novas habilidades e... Legal, eu entendi que esse é um relatório muito relevante, né, o estudo que eles fazem. Mas aí o que eu acho que é o mais interessante disso tudo? Que aí você vai se deparar com a lista. Aí você vai ler a lista de habilidades que eles trazem, né, nesses números, nesses estudos que eles fizeram aí, já vem fazendo há muito tempo. Peguei um recorte aí a partir de 2020. Das 10 habilidades que eles ressaltam, pessoal, 7 são soft skills. 7 são habilidades humanas. Absolutamente humanas. E aí, obviamente, peguei aqui, né, a listinha do que elas estão dizendo. Eu vou ressaltar só as 3 primeiras pra gente conversar um pouco aqui sobre isso. A primeira, top número 1, que eles falam que a gente vai precisar, que são habilidades que vão mudar, que a gente vai precisar desenvolver a partir de agora, 2023, né, pra frente, é o nosso pensamento analítico. A segunda é pensamento criativo, criatividade, desenvolver criatividade. E a terceira, na verdade, são várias habilidades aqui, mas ele traz como um tópico só, né? Um item só, que é resiliência, flexibilidade e agilidade. Então, dentre elas, gente, tem outras aqui que são super interessantes, que é curiosidade e vontade de aprender, né? Eles falam sobre isso. Eles falam sobre empatia e escuta, cada vez mais. Eles falam sobre liderança, você saber lidar com um ambiente diverso. Então, assim, não somos nós 3 que estamos falando isso, né? É o Fórum Econômico Mundial que faz todo um estudo, que faz toda uma análise e chega nessas características, assim, né? Então, queria, talvez pra gente se encaminhar aqui pra nossa reta final, ouvir de vocês o que vocês acreditam, né? O que dicas ou sugestões talvez vocês tenham também de como as organizações, né, ou como as empresas, como as áreas que estão aí pensando em treinamento, desenvolvimento, capacitação, normalmente são as áreas de pessoas, né, áreas de recursos humanos que estão muito debruçadas nisso, mas como é que vocês acham que as organizações, assim, de uma maneira geral, podem construir, assim, estratégias de desenvolvimento? Na verdade, assim, que benefícios elas podem obter, né? Que benefícios elas podem obter ao traçar essas estratégias, né, de desenvolvimento de soft skills cada vez mais dentro dos seus ambientes, para se manter competitivas, para se manter relevantes. Então, o que vocês têm aí de dicas ou sugestões ou reflexões, né, para essas organizações fazerem ao pensarem nessas estratégias, né? Por que elas deveriam priorizar isso? Então, dei um monte de informações aqui, mas queria ouvir um pouco de vocês que estão sempre capacitando, né, trocando, treinando. Eu queria ouvir aí de vocês um pouquinho sobre isso. Eu dividi aqui em 3 grupos, tá, Fê? Para chegar na resposta final. Eu acho que a coisa começa com o indivíduo. Depois a gente tem que pensar em time, em equipe, em grupo, para depois pensar em empresa. Então, começando aqui com o indivíduo, acho que tem uma questão... Claro, existem treinamentos para isso, né? Porque você vai ter que fazer isso sozinho, tá? Mas a gente começa com uma questão de autoconfiança e questões de controle emocional, certo? Ou o que a gente chama de inteligência emocional. É uma coisa que independe da forma como eu lido com as outras. É claro que uma coisa vai levando para o próximo passo, certo? Mas eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, eu preciso ter mais autoconfiança. Então, são elementos, pontos de partida. Depois a gente vem para os elementos de relação, como o Zé definiu aqui, né? Interpessoal. Então, eu listei aqui, tentando bem tangibilizar, eu gostei também dessa ideia de vocês dois trazerem para o tangível, né? Quando eu falei de alma, estava muito... arrepia, mas é abstrato, né? Então, a gente falou aqui de escuta ativa, então reforçar a escuta ativa,
de fato está escutando e processando o que as pessoas estão falando. A gente tem que aprimorar a forma como a gente dá e recebe feedback em vários contextos diferentes. Feedbacks horizontais e verticais, etc. A gente tem que ser mais eficaz na nossa comunicação. Isso é muito importante. Eu vejo as pessoas, às vezes, sendo repetitivas, não selecionando aquilo que vai falar, não falando o que deveria ser dito, e, às vezes, o contrário, dizendo aquilo que não precisava ser dito, pode ser guardado para um outro momento. E tudo isso leva à grande palavra central, que é empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Mas, finalmente, e aí chegando para a parte do business, se a gente aprende a ter esse olhar empático, a gente não vai falar mais só dos colaboradores. A gente vai ter essa empatia lá com o nosso cliente. A gente saber se colocar no lugar de quem está consumindo. Na nossa organização, ela tem um propósito. Qual é o propósito da sua organização? Esse propósito está ligado a pessoas, no fim das contas. Quem são essas pessoas? Como elas são? Quais são as necessidades delas que a gente está resolvendo? E com isso, a gente ter essa empatia de entregar resultado para quem consome aquilo que a gente faz e para as empresas aqui. Isso vale para a empresa com fins lucrativos ou não, mas financeiramente isso tem que ser sustentável. Então, estamos falando também de ter empatia, que é um business, e que a gente tem que entregar resultado, valor agregado, etc. Ou fazer de forma econômica, né? Se você trabalhar no governo, alguma coisa assim, sempre tem uma questão financeira e que faz parte do jogo. Então, acho que uma empresa, né, respondendo na última frase aqui, que aposta em uma formação de soft skills, ela vai seguir essa escadinha e vai obter no final esse foco no cliente e no negócio. E eu passo a bola para o Zé. Pode ser assim? Tudo bem, então eu vou pegar um outro lado, já que você trouxe um ponto muito, muito legal sobre a empresa, né, o olhar assim da empresa. Eu vou trazer então um olhar mais individual, do indivíduo em si. Por que é crucial a gente estar desenvolvendo? Eu adorei todos os seus pontos, Toledo. E pelo primeiro deles, eu acho que é uma das coisas que eu tenho falado já, tive a oportunidade de ter palestrado em alguns lugares, sobre exatamente do ponto de você tem que, já compartilhei, né? Então, a escutativa. A escutativa tem duas vias. É você escutar o outro, mas escutar você, o que está acontecendo com você quando você escuta outra pessoa. Porque se você também não reconhecer que você está se sentindo mal porque alguém está falando alguma coisa, e essa alguma coisa, às vezes, a pessoa nem tem intenção, e nem é só pro trabalho, é pra vida isso, né? Às vezes o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira tá falando alguma coisa, você já tá ficando bravo com ela, e ela nem tem intenção de deixar você bravo, a intenção é outra, mas você não consegue reconhecer o seu próprio sentimento daquilo que tá acontecendo, que você está ouvindo. Então essa inteligência emocional é extremamente importante para o indivíduo, que vai ajudar no final, como você disse, para a empresa. E aí, estar aberto a mudança, então aprender, desenvolver a skill de ser adaptável às mudanças que acontecem nesse mundo maluco que a gente vive em todos os sentidos, inclusive no trabalho, na empresa, que hoje está tudo bem, mas daqui 2 meses o mercado pode estar mudou, e aí a empresa vai ter que se adaptar, e você vai ter que se adaptar às mudanças que a empresa está fazendo, e aí você vai ficar... Como é que vai ser? Você vai simplesmente desistir da companhia, do seu emprego e vai para outro lugar? Ou vai se tornar uma pedra na empresa, em vez de você ajudar a empresa a evoluir, você vai ser aquela que vai virar âncora, né? Que segura. A empresa precisa da mudança. Você não vai? Então, a skill de adaptação, de aceitar a adaptação à mudança, é uma que você precisa para você também se adaptar ao mercado de trabalho e à sociedade em geral, que está em constante mudança. Outra coisa importante para a gente é a própria relevância profissional. Eu até comentei rapidamente, né? Então, a Fernanda colocou, você não tá vendo a automatização das coisas. Se tá vendo a automatização das coisas, você precisa manter a sua relevância profissional. Ser um bom profissional que está sendo procurado no mercado vai fazer com que a sua empregabilidade vai aumentar, a oportunidade de carreira também cresça e a sua empresa queira que você fique. Porque se você também não tem a adaptação à mudança, não tem soft skill, a sua relevância para a própria companhia começa a diminuir, porque ela precisa de gente boa e ela está procurando. Então, independente de onde você trabalhar hoje, quem está nos ouvindo aí e vendo, a empresa olha você com muito amor e carinho. Você precisa continuar trabalhando e desenvolvendo soft skill para que ela olhe você como você é importante para nós. Se chegar um momento que você vira uma âncora e não ajuda ela a evoluir, independente da dificuldade que a sua empresa possa estar existindo, você perde relevância profissional não só para sua empresa, mas para qualquer outra. Inovação, criatividade é uma soft skill, né? Como é que você vai inovar? Você tem que estar aberto à mudança, ouvindo as pessoas. Você vai melhorar a sua eficiência, o desempenho das tarefas cotidianas. A pessoa leva muito tempo. Você não vai ter sucesso profissional. Isso vai fazer o desenvolvimento pessoal, aí o Toledo já falou aqui, né? Aprender a Fer também, né? De você aprender cada vez mais. Autoconfiança, autoconsciência, satisfação pessoal, tudo isso está no soft skill. Autoconhecimento também. Autoconhecimento. Então você cada vez mais se conhecer
conhecer. Ô Zé, você tá falando de ter que aprender filosofia para ter é mais ou menos. Você tem que começar a ampliar o seu conhecimento. Então, se você é muito hard skill, né, até especialista em alguma área, a gente fala isso muitas vezes em vários treinamentos, nas consultorias das empresas, né? As empresas cada vez mais buscam pessoas que tenham conhecimentos em vários assuntos. Autoconhecimento é uma delas, para você se tornar um profissional em T, né? Tem conhecimentos em vários pontos. E eu acho que o último, encerrando, dá pra gente falar mais, né? Mas assim, para compartilhar, é o desenvolvimento da resiliência. Então, assim, porque ter pessoas resilientes, que tá diante de desafios de mudança que acontecem constantemente, a todo dia tem algo acontecendo, tá algo mudando, a gente precisa ter isso para estar preparada para se adaptar, para superar os obstáculos da vida e também da vida profissional, para ajudar a empresa a se desenvolver, você também se desenvolver, a empresa crescer, ter resultado. Então, assim, aprender soft skill hoje, infelizmente, a gente está no mundo profissional ensinando isso, né? Porque nas escolas deveria ser ensinado na escola, na minha opinião, entendeu? Soft skill deveria ser desenvolvido durante 10, 15 anos. Não é ainda assim. Então, você que tem filhos, aí eu falo, coloco por experiência pessoal. Eu desenvolvo minha filha em soft skills. Ela tem que ser resiliente. Ela tem que passar por dificuldade e não desistir nunca, para ela se tornar mais competitivo, manter-se relevante quando ela estiver no mercado de trabalho, ela entender que as coisas estão em constante mudança, né? Fora o próprio crescimento, né, da criança. E aí você que é adulto, tudo que eu falei serve exatamente a mesma coisa, porque a gente continua em crescimento pessoal, desenvolvimento, sempre vai ter que aprender uma coisa nova. Então acho que essas são as grandes importâncias. É essencial e relevante a gente continuar desenvolvendo soft skill, eu acho que nunca acaba. Esse é o meu ponto final aqui. Nunca, já fiz o curso de soft skill, sei lá se tem esse negócio, mas fiz um curso lá na faculdade XYZ de soft skill. Pronto. Não é assim, você vai estar em constante. Você vai ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, você vai continuar desenvolvendo ela. É um processo contínuo, né, Zé? É uma jornada isso aí que você tá falando, né? Não é uma coisa que você falou, fiz o curso e aprendi, né? Isso é um processo contínuo de aprendizado enquanto a gente estiver vivendo. Foi muito bom ouvir vocês e no final das contas aqui em resumo, acho que a gente está falando, convergindo, né, de que investir no desenvolvimento de soft skills, tanto num nível pessoal, mas num ponto de vista, né, num nível organizacional também, não é só uma necessidade, né, gente, no que a gente está vivendo hoje, mas uma estratégia inteligente para a gente garantir relevância, competitividade, né, que vocês falaram também, num mercado de trabalho em constante mudança, que é, como eu gosto de dizer, muito imprevisível, né? A gente sequer sabe o que vai acontecer, né? Que problema vai surgir na nossa frente nas próximas semanas. A gente tem um cheiro, mas a gente não tem certeza. Então, quanto mais preparado pra gente estiver para lidar com essas incertezas e com tanta mudança, acho que melhor, né? Mais relevante e mais competitivo a gente vai continuar sendo enquanto profissionais e enquanto organizações. Não é isso? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo de hoje, a nossa troca aí pra vocês, pra gente. É sempre uma delícia poder estar aqui nesses momentos com vocês e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.